Esse vídeo irá tratar sobre Auguste Rodin e o erótico. A Revolução Francesa, no final do século XVIII, promove uma ruptura com a tradição. Literalmente, o rei é guilhotinado, e essa quebra abre caminho para os artistas escolherem o que eles querem pintar. E no século XIX, Paris se torna a capital artística da Europa. E é bem aí que Auguste Rodin nasce, no dia 12 de novembro de 1840. Aos 14 anos, Rodin entra na Petite École, uma escola especializada em matemática, onde estudou desenho e pintura. Assim como outros artistas impressionistas da época, Rodin passa boa parte de seu tempo realizando estudos e desenhos no Museu do Louvre. Foi nesse momento em que as obras de Michelangelo lá expostas começaram a influenciar o seu senso estético. Durante os anos seguintes, Rodin não só estuda artistas clássicos, como também esculturas egípcias e orientais, que influenciaram posteriormente suas obras em relação à sensualidade e movimento. Sua primeira obra, O Homem do Nariz Quebrado, de 1864, é rejeitada pela crítica nos salões de arte. Com a Idade do Bronze, causa polêmica no Salão de 1877. A perfeição da figura humana faz o júri suspeitar que tenha sido usado como molde um modelo vivo. Em 1880, recebe a primeira encomenda pública, uma enorme porta de bronze para o Museu de Arte Decorativa em Paris. O tema é a Divina Comédia de Dante Alighieri. A porta do inferno o ocupa até o fim da vida. Rodin tem um peso histórico na arte, pois ele representa um divisor de águas. É considerado o pai da escultura moderna. Ou seja, ele abriu o caminho para que os novos artistas pudessem experimentar e criar novos processos na escultura. Entre suas quase 200 esculturas estão o Pensador, o Beijo e o Filho Pródigo. Mas o que vamos falar hoje nesse vídeo é especificamente sobre sua produção erótica. Rodin tinha uma fascinação pelos corpos femininos, pelo movimento e pelo prazer. Com toda certeza, Rodin teve muita influência da arte chunga. Quando visitou seu amigo e admirador, crítico de arte Edmond de Goncourt, em janeiro de 1887, Rodin estava muito curioso para ver sua coleção de arte oriental. Enquanto Rodin inspecionava a coleção, seus olhos foram imediatamente atraídos para o chunga de Goncourt. Sobre o entusiasmo de Rodin durante essa reunião, Goncourt escreveu mais tarde: Rodin pede para ver minha coleção erótica japonesa e fica cheio de admiração diante das cabeças caídas das mulheres, das linhas quebradas de seus pescoços, da extensão rígida dos braços, das contrações dos pés e de todas as volúpias e realidade frenética do coito, todo o entrelaçamento escultural de corpos derretidos e entrelaçados no espasmo do prazer. Logo após esse encontro, Rodin começou a colecionar a arte chunga, incluindo álbuns como o livro de imagem Modelos de Casais Apaixonados, de Hokusai, e a Dyer Açafrão, atribuído a Yanagawa Shigenobu. Rodin comprou as primeiras gravuras do maior negociante de ukiyo-e da França, Tadamasa Hayashi. Mas a maior parte da sua coleção foi formada por meio de trocas ou doações. Sua coleção também incluía peças dos mestres do século XVIII e XIX, como Harunobu, Toyokuni, Kunizata, Hiroshige e Kuniyoshi. Quando reparamos na coleção chunga de Rodin e olhamos as representações dos casais e as comparamos com suas esculturas, não é difícil ver a semelhança no abraço do casal e as formas elegantes e sensuais em seus movimentos. Como podemos ver nessas obras, os joelhos levantados. Casal Amando, de Yanagawa Shigenobu, e Amor e Psique, de Rodin. Em 1900, com 60 anos, que Rodin começa essa nova etapa de investir em desenhos com grande carga erótica. As modelos passeavam nuas pelo ateliê até que ele dissesse qual era a postura certa para a pose. O artista confere aos desenhos uma impressão de movimento, enfatizando as curvas e a sensualidade dos modelos retratados.
O seu fascínio pelo corpo feminino faz-se evidente e Rodin retrata-o sem pudores, ignorando preceitos convencionais de beleza, expondo deformações e excessos. Rodin certa vez afirmou que, em toda deformação, em toda mácula, a verdade interior irrompe mais facilmente do que traços regulares e sadios. Desde a Renascença, a arte representou o mundo com o nu, mas na segunda metade do século XIX houve uma mudança. Passou-se de um nu acadêmico idealizado a um nu mais natural, mais próximo da realidade, como os que podemos ver aqui. Dizem que seu ateliê estava sempre cheio de mulheres, que faziam os modelos vivos. O escultor torna-se voyeur, e é nesse contexto que devem ser vistos esses desenhos de temática erótica, já que é no corpo da mulher que Rodin encontra a matéria para o seu olhar. O meu objetivo é o de testar até que ponto as minhas mãos sentem aquilo que vê em meus olhos. Entre a natureza e o papel, eu suprimi o talento, e nem penso. Limito-me a desenhar, explicou o escultor, referindo-se a esses trabalhos. O artista tem uma grande série de desenhos em aquarela que retratam a masturbação feminina, tema que na época, e até os dias de hoje, é considerado tabu. Assim como o ato sexual entre mulheres, que na época foi um choque para muitos. O que mais me impressiona nessas obras do artista é como ele consegue, de forma muito fluida, sintetizar o momento e a cena vivida por essas mulheres, mostrando um corpo real que se deforma, se contorce e se movimenta. E isso é algo que ele traz em suas esculturas também. Quando ele deixa elas inacabadas, entre aspas, né, deixando essas partes da obra com material bruto, é possível ver essas partes que normalmente ficam na base trazendo uma crueza, uma primitividade, que é muito do que a sexualidade também é. A escolha das cores também remete a algo fluido. A série com fundo vermelho me lembra muito sangue de menstruação. Se hoje podemos achar belos os desenhos em grafite e aquarela de Rodin, devemos saber que nem sempre foi assim. Nas últimas décadas do século XIX e no início do século XX, as esculturas em argila, gesso ou bronze e os esboços e aquarelas foram considerados por muitos como obscenos ou mesmo pornográficos. O próprio Rodin estava ciente desse fato. Até deu uma entrevista publicada em Paris em 1916. Ele declarou: "Eu sempre choquei o estabelecimento. Em 100 anos, todos aqueles velhos reacionários ainda podem estar insistindo que me acham muito malicioso. Bem, vamos ver. É tudo muito engraçado. Eles se opõem à imoralidade do meu trabalho e me criticam por amar as mulheres, mas eles são incapazes de entender o que faço. Minha escultura deve ser vista com olhos inocentes, garanto-vos, mas todos aqueles pilares do decor que se entregam aos piores excessos choram de vergonha de mim." Esse é um trecho que Rodin teve de escrever para o ministro das Belas Artes. O ministro não foi obrigado a acreditar nessa fala, e nem nós. Devemos simplesmente aceitar que, quer vejamos ou não o trabalho de Rodin com olhos inocentes, a diferença entre erótico e o pornográfico era e permanece puramente arbitrária. E talvez essa arbitrariedade seja o que há de mais interessante na arte erótica. Obrigada por assistirem. Boa noite.